Muito bom dia, queridos irmãos! Hoje é dia 23 de junho de 2022. Estamos numa quinta-feira. E hoje Deus começa a falar conosco através do Salmo 141, um salmo de Davi, e é também uma oração da tarde por proteção. Oração da tarde por proteção divina. Então ele escreveu pedindo proteção ao Senhor em uma tarde enquanto ele falava com Deus. Diz assim: Senhor, elevo o meu clamor a ti. Vem depressa, presta ouvido à minha voz quando te invoco. Que minha oração seja como incenso diante de ti. Minhas mãos erguidas sejam oferenda vespertina. Senhor, põe uma guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios. Não deixes meu coração inclinar-se para a maldade, para a prática de ações iníquas na companhia de malfeitores. Que eu jamais participe dos seus banquetes. Que me castigue o justo. É um favor que me repreenda. É óleo perfumado que minha cabeça não vai recusar, pois minha oração persiste contra a prática dos malfeitores. Contra a rocha foram destruídos todos os juízes que, diante das minhas palavras de sabedoria, se mostraram insensíveis. Como a terra é arada e sulcada, assim são espalhados os nossos ossos à beira da sepultura. Entretanto, os meus olhos te contemplam, ó soberano Senhor. Em ti deposito toda a minha confiança. Não me entregues à morte. Guarda-me da cilada que me armaram e das armadilhas dos malfeitores. Caiam todos os ímpios em sua própria rede, enquanto eu prossigo ileso o meu caminho. Amém. Provérbios 17, verso 23. O ímpio tem prazer em aceitar às escondidas qualquer suborno, a fim de desviar o rumo da justiça. Vamos agora para o Velho Testamento. Estamos no segundo livro de Reis 4, a partir do verso 18, e vamos até o 5:27. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então o menino gritou para o pai: Minha cabeça! Ai, que dor de cabeça! O pai imediatamente rogou a um servo: Leve o menino para sua mãe. O servo tomou o menino e o levou até a mãe dele, e o menino ficou no colo da mãe até o meio-dia. Então ele morreu. A mãe subiu, deitou o menino sobre a cama do homem de Deus, que é Eliseu, e depois de fechar a porta, ela saiu. Então ela mandou chamar o seu marido e suplicou para o marido: Manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Então o marido perguntou: Por que vais ter com o homem de Deus hoje ainda? Não é Neomênia, dia de lua nova, nem sábado. Mas ela, despedindo-se do marido, falou: Shalom, fica em paz. Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: Conduza-me depressa e não pare no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ela avistou de longe o homem de Deus, Eliseu, alertou seu servo Geazi: Ali vem chegando a sunamita. Corre, pois, ao encontro dela e pergunte: Está tudo bem? Como está o seu marido? E como está o seu filho? E ela respondeu para Geazi: Shalom, está tudo em paz. Contudo,
Assim que chegou ao monte, diante do homem de Deus, ela se prostrou aos pés dele. Geazi aproximou-se para erguer a mulher, mas o homem de Deus lhe pediu: deixe a mulher em paz, porquanto seu coração está muito angustiado. Mas Yahvé não quis me revelar o motivo desta terrível aflição. Então a mulher desabafou: porventura pedi ao meu senhor algum filho? Eu não te roguei para que não me enganasses? Então, lembrando a história, essa mulher é aquela que construiu um quarto para que Eliseu e Geazi pudessem pernoitar quando passassem pela cidade. E aí, Eliseu queria muito agradecer essa mulher por toda a bondade dela e pediu ao Senhor que desse a ela um filho. No entanto, não foi o Senhor que mandou Eliseu fazer isso. Pelo contrário, Eliseu pediu ao Senhor. E agora a gente vê que o menino morreu. E o Senhor, como diz aqui Eliseu, Yahvé não quis me revelar o motivo da aflição da mulher. Então a gente já entende que o Senhor deixou por conta de Eliseu, já que foi uma decisão dele. Aí a mulher disse: eu não tinha te falado que eu não queria filho nenhum? Por que me enganou? No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi: cinge os teus lombos e prepare-se. Pega o meu cajado na mão e vai. Se você encontrar alguém pelo caminho, nem cumprimente. Se alguém te saudar, nem responda. E assim que chegar, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. Então Eliseu mandou Geazi ir correndo na frente, até a casa da mulher, até o quarto dele onde está o menino morto. Porém, a mãe do menino exclamou: tão certo como vive o Senhor, e tu vives, juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Então, Eliseu decidiu acompanhar a mulher até a casa dela. Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino sem vida. Mas ele não disse uma palavra, nem reagiu de forma alguma. Então Geazi saiu correndo de volta e encontrou-se com Eliseu no caminho e exclamou: mestre, o menino não volta a si. Quando Eliseu chegou à casa da sunamita, o menino estava deitado, morto e estendido sobre a sua cama. Então Eliseu entrou, fechou a porta e orou a Yahvé, o Senhor. Em seguida, Eliseu se deitou sobre o menino, encostando sua boca na boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino e as suas mãos repousaram sobre as mãos do menino. Enquanto ele se debruçava sobre o menino, o corpo do menino foi se esquentando. Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto de um lado para o outro. Depois subiu na cama e se estendeu sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu seus olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou imediatamente chamar a sunamita. E Geazi foi correndo. Quando ela chegou, Eliseu disse: toma o teu filho. Ela entrou, se prostrou aos pés de Eliseu, curvando-se com o rosto rente ao chão. E em seguida ela pegou o filho dela e saiu. Eliseu voltou para Gilgal, quando a fome assolava toda a região. Estando os discípulos dos profetas sentados à sua frente, Eliseu solicitou ao seu servo Geazi: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Um deles saiu do campo para apanhar verdura, ou melhor, foi até o campo para apanhar verdura, e ele encontrou uma espécie de uma trepadeira silvestre. Ele apanhou alguns dos frutos dessa trepadeira e encheu o seu manto. Assim que ele retornou, ele cortou os frutos em pedaços e colocou os frutos no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que eram aqueles frutos. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que eles provaram, eles gritaram: ó homem de Deus, tem morte nessa panela.
e não conseguiram mais comer. Entretanto, Eliseu ordenou: trazei farinha. Ele despejou a farinha na panela e orientou: pode servir aos homens para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquele caldeirão. Um homem veio de Baal Salisa, trazendo consigo pães das primícias, 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu orientou ao seu servo Geazi: serve ao povo para que o povo coma. Porém, o seu servo Geazi perguntou: como vou servir 100 homens? E Eliseu respondeu: serve o povo para que coma, porque diz Yahvé o Senhor: eles comerão e ainda vai sobrar. Assim, mediante a palavra do Senhor, o servo Geazi começou a repartir o pão entre o povo. Todos se alimentaram e ainda sobrou. Agora nós vamos ver a história de Naamã. Naamã, chefe do exército do rei Arã da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, o rei Arã da Síria, pois por meio de Naamã, o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Entretanto, esse valoroso guerreiro Naamã contraiu uma terrível doença na pele. E numa de suas campanhas militares, os sírios tinham levado cativa uma menina da terra de Israel. Essa menina passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, essa menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza o profeta o curaria dessa lepra. Então Naamã comentou essa informação com o seu senhor, o rei da Síria. Assim falou a menina israelita. E o rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo até o rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também para o rei de Israel a carta do seu rei da Síria, e a carta dizia: no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã para que o cures dessa espécie de lepra. E assim que o rei de Israel leu a carta do rei da Síria, ficou muito irritado e rasgou as suas roupas e disse: por acaso sou Deus que pode matar e dar a vida, para que o rei da Síria me envie um homem a fim de que eu cure ele da lepra? Vejo que ele procura um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Envia esse homem a mim, e saberás que em verdade há profeta aqui em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizer para ele: vai e se lava 7 vezes no Jordão, e a sua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã se sentiu muito insultado e se retirou reclamando: eu imaginava que este homem viria me receber pessoalmente, que ele invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele? Ora, porventura os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles para ficar curado? E virou as costas e se retirou muito indignado. Contudo, os servos de Naamã se aproximaram dele e aconselharam:
Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta, se lave e ficará purificado? Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. A pele de Naamã se tornou sadia e limpa, como a pele de um menino. Em seguida, Naamã retornou lá na casa de Eliseu com toda a sua comitiva. E quando chegou diante de Eliseu, disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Rogo a você, pois, que receba um presente de mim, teu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu: Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem eu sirvo, que nada vou aceitar. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas Eliseu se recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu: Permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão a Yahvé, o Senhor. Contudo, eu rogo a Yahvé que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, meu senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade, e por isso tenho que me ajoelhar ali também. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Ao que Eliseu respondeu: Shalom, vai em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando. Irmãos, olha que interessante. Naamã acabou de se converter, acabou de crer em Yahvé, o Senhor, o Criador, e imediatamente entendeu que o que ele fazia lá na Síria, se curvando para o falso deus, a divindade da Síria, ele estava cometendo algo que feria o coração de Deus. Não é interessante? E ele já pede perdão, que o Senhor me perdoe, porque eu sei que isso não vai agradar ao Senhor. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, protestou: O meu senhor Eliseu poupou este sírio Naamã, negando-se a aceitar dele alguma gratificação do muito que ele trazia? Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma recompensa. Em seguida, Geazi partiu às pressas com o objetivo de alcançar Naamã. E Naamã, percebendo a aproximação de Geazi, parou a sua carruagem e desceu para se encontrar com ele e perguntou: O que houve? Está tudo bem? Ao que Geazi respondeu prontamente: Sim, está tudo bem, mas meu senhor Eliseu me enviou para informar que 2 jovens irmãos, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Portanto, rogo-te deles 1 talento, 35 quilos de prata e 2 vestes de gala. Diante disso, Naamã respondeu generosamente: Aceita, pois, 2 talentos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse aquela oferta e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas finas, e entregou tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, transportando as sacolas. Assim que Geazi chegou à colina onde Eliseu morava, tomou as sacolas das mãos dos servos de Naamã e as guardou na sua casa. Ordenou que os servos retornassem, e os servos partiram. Em seguida, Geazi entrou e se apresentou ao seu senhor Eliseu. E Eliseu perguntou: De onde você vem, Geazi? E Geazi respondeu: Teu servo não foi a parte alguma. No entanto, Eliseu afirmou assim:
Porventura não foi contigo em espírito, ou melhor, eu não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Certamente este não era o momento para receberes prata e roupa, tampouco para cobiçares olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por esse motivo, a lepra, a enfermidade que assolava a pele de Naamã, atingirá a tua pessoa e todos os teus descendentes para sempre. Assim, Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, e seu corpo parecia coberto de neve. Então a gente vê aqui Eliseu deixando claro para Geazi, né, que a intenção do coração de Geazi era aceitar realmente toda a pompa, né, todo o dinheiro. Olha só, ele já estava cobiçando olivais, ou seja, terras, né, com árvores que dão azeitona, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Então, realmente era bastante o que ele trouxe de Naamã. Vamos agora para o Novo Testamento. Amanhã nós vamos continuar com a história de Eliseu. Hoje nós vamos para Atos, capítulo 15, a questão sobre guardar a lei. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Então vamos recapitular. Aqui, Paulo e Barnabé estão na igreja, né? A igreja é a reunião dos irmãos. E aí vieram esses lá da sinagoga da Judéia, descidos da Judéia, né? E vieram trazer suas tradições. Por esse motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles. E os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, quando estavam atravessando a Fenícia e Samaria, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios. Notícias essas que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos. Tendo eles chegado lá em Jerusalém, foram muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por todos os presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles. Então, mais uma vez, nós temos que ter claro isso na nossa mente. Paulo, Barnabé e os outros irmãos que foram para saber a resposta, né, para essas questões lá em Jerusalém, chegaram onde? Chegaram na igreja, foram recebidos pela igreja. Olha aí na sua Bíblia que essa igreja está com letra maiúscula. Então, essa igreja é a reunião dos convertidos no Senhor Jesus. Não tem ninguém se reunindo na sinagoga. A sinagoga, pelo contrário, é contra o Senhor Jesus. Foi a sinagoga que matou o Senhor Jesus. Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus que tinham crido levantaram-se e protestaram: é necessário circuncidar e ordenar expressamente que observem toda a lei de Moisés. Diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e ponderou: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, da mesma forma como deu o Espírito Santo a nós. E não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar?
De modo algum. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também são salvos pela graça do Senhor Jesus. Então toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo relatando todos os sinais miraculosos, todos os prodígios que por meio deles Deus tinha realizado entre os gentios. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrazoou: Irmãos, me ouçam. Simão narrou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome. E com isso estão de pleno acordo as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque ao Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas realizações desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade da carne de animais sufocados e do sangue. Porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas, em todos os dias de sábado. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. E por intermédio deles, mandaram a seguinte carta: Os apóstolos e os irmãos presbíteros, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Desde que soubemos que alguns saíram de entre vós sem nossa permissão e vos têm constrangido por meio de suas palavras, confundindo-vos a mente, pareceu-nos bem, havendo chegado a um consenso, selecionar alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm colocado suas vidas em risco pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem com suas palavras o que vos estamos escrevendo, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destes preceitos necessários, que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. E tendo-se despedido, desceram a Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos leram a carta e muitos se alegraram com sua encorajadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitos ensinamentos. Havendo, porém, dedicado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, a fim de que retornassem ao que os haviam enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Paulo e Barnabé também permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros irmãos pregavam e ensinavam a palavra do Senhor. Passados alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como eles estão vivendo. E Barnabé queria que João, também chamado Marcos, os acompanhassem. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele rapaz que desde a Panfilha havia decidido se afastar deles e não os acompanhar até o fim da missão. Por esse motivo,
tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu levando consigo Marcos e navegaram para Chipre. Paulo, no entanto, preferiu a companhia de Silas. Partiu entregue aos cuidados do Senhor pelos irmãos. E assim passou pela Síria e Cilícia, encorajando as igrejas. Irmãos, a gente vê como a tradição, né? Aquilo que é imposto até hoje em cada denominação, que é a Igreja de Deus, imposto aquilo que os homens acham certo, né? Aqui eles falaram sobre sacrifício aos ídolos, comer carne de animal que foi estrangulado, imoralidade sexual. Eles falaram disso porque o povo era pagão, muitos gentios estavam vindo para a igreja. Então eles pensavam, eles vão trazer essas práticas para dentro da igreja, mas no entanto não se preocuparam em exaltar os 10 mandamentos do Senhor, né? Como honrarás pai e mãe e tudo mais. Então a preocupação é com a nossa sociedade, a nossa comunidade. Aqui na nossa comunidade funciona assim. Nós vamos manter tal tradição porque nós concordamos, nós apoiamos. E o Senhor fica ali de lado, só observando, né? Essa é a nossa porção para hoje. Fiquem todos bem e amanhã nós retornamos, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer. Quero convidar vocês para estarem comigo no Instagram, onde eu falo sobre a mulher virtuosa e também sobre saúde. Como vocês sabem, eu sou nutricionista. O meu Instagram é idelmaferreira.nutri. Fiquem bem e até amanhã.